tenho, né? Ó, eu vou deixar gravando, que eu acho que a gente começou um processo aqui com a fala de Grazi, que acho que a gente talvez, né, pudesse pegar isso aí para a gente entender o que a gente vai fazer. Aí eu comecei a gravar, tá? Tá. E aí, quando eu não tenho um número, né? E às vezes também eles preferem fazer online, eu faço online. Então, como eu estou pegando prática, e para mim, às vezes, é fácil encaixar eles à noite e tudo mais, então eu não me importo de fazer um workshop para um casal só, né? Então eu vou porque eu quero pegar essa prática, explorar ali. Então, por isso que eu vou fazendo workshop, talvez eu tenha feito até mais de 8, porque para mim eu quero ficar pegando essa prática, né? Então eu não fico esperando montar uma turma grande e tudo mais. Vem um casal e quer fazer, eu falo, beleza, vamos lá, vamos fazer, já marca os dias e a gente começa a fazer. Então, por isso que eu já fiz alguns. Fala só uma coisa assim. Eu odeio aquele slide também da Marinha. Eu não uso ele quando eu dou o curso. Eu pulo para o próximo, porque é o mesmo conteúdo, só que apresentado de uma outra forma. Eu acho ele... Eu não gosto da lógica da Marinha, dos caras. E aí eu aboli ele, né? Então, tem uma coisa assim que, quando você fala assim, não, o meu fica muito longo, meu workshop, porque a gente fica com essa mania mesmo de ficar repetindo as coisas, e tem slides ali que dá para a gente passar, porque mais adiante a gente vai ter esse conteúdo abordado de uma outra forma, por exemplo, esse daí da Marinha, né? Então, eu acho que super dá para você, se você não se sentir confortável com ele, de você pular para o próximo, porque acho que o título é até assim, dominando suas habilidades mentais. Eu acho que é alguma coisa assim. E aí você consegue discorrer sobre o mesmo tema do anterior. E quando você fala assim dessa questão da hipnose, né, lá no fim, eu acho que tem duas coisas que eu acho que é bacana, que aí a gente precisa, talvez, né, pensar sobre isso. É que eu acho que quando o Tracy construiu, ela trouxe a lógica de a hipnose sempre ficou no fundo, mesmo no presencial. Que é mesmo deixa eu pegar todo esse conteúdo que foi trabalhado e deixa eu, né, é quase como se fosse assim, deixa eu consolidar. Pronto. Com treinamento mental, né? Eu vejo isso, você aprende sobre tudo e termina entendendo a lógica da importância do treinamento. E aí a hipnose entra nessa, para mim, né? Mas então, assim, e aí, quando a gente faz a prática, quando é presencial, por exemplo, a gente fazia a prática, então, e o roteiro da hipnose, ele vinha falando justamente disso, de acumular, né? Do quanto você vai caminhando e vai construindo aquele conhecimento, e aí eu acho que amarra bem assim, né? Então, tudo que eu aprendi ao longo desses 2 dias, ao longo dessas 6 horas, agora está consolidado. Então, é bem essa lógica. Agora, hoje, que a gente faz online, eu tenho feito diferente, Cela. O que eu tenho feito? E é uma coisa que eu tenho acreditado muito, né? Fale da sua experiência, que eu acho que as meninas, né? É a pessoa das mais antigas, total. Que é dizer o seguinte, o parto é hipnose. E aí eu lembro muito daquela live que a gente fez com aquele menino, que eu esqueci o nome dele, que eu sou péssima, o hipnoterapeuta. Adorei essa live. Eu fiquei com aquela frase sua na cabeça que é acorda com mindfulness e dorme com hipnose. Adolfo, a live. Adolfo, isso. O parto é uma hipnose, gente. A gente precisa começar a incorporar isso, sabe? A mulher está em transe naquele processo. Então, o que eu preciso contar para essa mulher? Que é dela, que essa capacidade, essa potência é dela, que a experiência do parto dela pode ser
esse lugar, né, de transcender, de acessar uma consciência mais profunda. Então, eu tenho tentado simplificar essa lógica da hipnose nos workshops online, porque eles são mais curtos, e falar e trazer isso para ela, ó, a responsabilidade é sua, de uma forma muito sutil, mas dizer assim, ó, é um processo hipnótico. Então, você pode, né, assumir as rédeas dessa história. E aí usa aquele slidezinho, né, do iceberg, e aí fala, ó, tá aqui, né, o que é mais profundo e que você pode ir experimentando ao longo da gestação, acessar esses lugares. Então, experimente a hipnose, né, durante a gestação, para que ela possa fazer algum sentido para você no dia do parto. Lindonas, a conversa está perfeita, é exatamente isso o objetivo, mas não está didática, porque a gente começou do fim para o começo. Então, eu queria sugerir que a gente começasse abrindo mesmo o Prezi, né? Vamos abrir o Prezi, porque aí a gente vai passando, a gente vai vendo com todo mundo, tá tudo jóia, vamos passando, porque se a lógica for exatamente apenas a hipnose, a gente para lá nos slides da hipnose e conversamos sobre eles. Pode ser? Pronto. Bem lindos que somos. Opa, bagunça. Não? Assim, na verdade, a gente começou... Bom dia. Bom dia, Ju. Nada, meu bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu aqui abrir o Prezi para a gente ficar bem bonita falando. Share sound aqui. Pronto. Agora, estamos no campo didático do trabalho, né, para a gente ficar redondinhas, para quem não está aqui conseguir caminhar com a gente. Então, eu vou passar os slides de forma en passant, tá? Para vocês irem vendo. No slide que vocês acharem que cabe alguma discussão, que vocês têm algum nível de dúvida, que tem algum questionamento, a gente para, e aí a gente para e discute um pouco, você diz, né, as pessoas que estão aqui que têm dúvida, diz o que se sente desconfortável no slide, e aí a gente tenta abrir uma discussão para todo mundo poder opinar nisso aí, pode ser? Então, vamos lá. Essa é uma barriga gestante que inicia o workshop. Aí, tudo bem por aqui? Posso seguir? Se vocês, meu marido e minha filha, puderem não gritar, eu estou numa live com algumas pessoas, então fala embaixo, faça de conta que eu estou sozinha aqui, entendeu? Esse é o próximo slide. Vamos lá. Que tipo de parto você quer? Onde queremos chegar? Objetivos. Aproveitando o melhor do Jetoburst. Marcela. Oi, ótimo. Por exemplo, quando eu estou fazendo, que chega nesse slide, né, que aí eu falo um pouquinho sobre o treinamento mental e tal, aí eu meio que explico um pouco, né, eu falo, olha, a gente vai falar sobre o mindfulness, então o que eu me perdia antes? Nesse momento eu ficava explicando o que era o mindfulness, o que era a psicologia do esporte, o que era a hipnose, o que era a terapia cognitivo comportamental, então eu ficava em tempão nisso aí, eu falava quais eram as estratégias, eu falava tudo isso aí depois lá na frente. Ficava se repetindo. Eu ficava só reforçando. Isso que eu me perdia. Hoje não, hoje eu falo, ó, tem essas áreas, mas eu não fico focando nela e não explico. Aí eu vou indo lá na frente, quando chegar no slide certo, aí que eu falo. Eu posso falar uma coisa, Grazi? Eu gosto muito de fazer assim nesse slide. Eu falo assim, ó, aqui é como a gente divide o workshop. A gente vai falar de treinamento, a gente vai falar de estratégias de conforto e tudo isso para poder negociar a melhor experiência para você. E aí, se você olhar bem depois, passar pelos slides, você vai ver que é justamente essa divisão. Para mim, que faço em 3 encontros, eu faço 2 horas do ponto 1, 2 horas do ponto 2 e 2 horas do ponto 3. Cada encontro, se você olhar bem, né, os slides aí, a divisão do workshop, uma parte vai ser toda sobre treinamento, a segunda parte, que é ali a partir de Pensa em Romance, é todo sobre... Né, mentira, antes daquela parte de hormônios,
e da psicologia do esporte, é toda sobre esse conforto, nessas estratégias de conforto, e o último dia são as negociações que a gente vai fazendo, né, que a mulher vai fazendo para viver a melhor experiência. É uma forma simples da gente, né, e da gente dar para as pessoas isso que Marcela fez com a gente, né, essa didática. Vai ser assim, então você pode esperar isso aqui, isso aqui, isso aqui, principalmente para os maridos, quando as mulheres vão com seus companheiros, eu acho que ajuda os caras a não ficar esperando, fantasiando que vai acontecer alguma coisa extraordinária, né, durante o curso. Não sei. É só... enfim, acho que é importante falar isso. Achei perfeita, porque a sua experiência, né, já chegou nesse ponto. Eu ainda não tinha, por isso que eu me confundia toda, mas eu agora comecei a, tipo, é isso e vamos para frente, né? Perfeito. Então, Ju, quer falar? Clarice, posso te perguntar? Você falou que você faz 3 encontros. São 3 dias? Ou num dia você faz numa parte da manhã e na parte da tarde? Eu faço 3 dias, mas porque eu quero. Tem colegas que fazem 2 vezes de 3 horas. Então, cada pessoa vai fazer de um jeito, né? Fique muito à vontade. Certo. Não, beleza. Obrigada. Ju, uma coisa que a gente entendeu depois de um tempo é que o workshop ele fica muito, apesar da gente dar algumas sugestões de como dividir, fique muito à vontade para fazer no ritmo que ficar legal para você e às vezes para os casais que você tem. Porque, por exemplo, Kika está falando de 3 casais, 3 encontros, mas às vezes você tem um casal que não tem como pertencer aos 3 encontros, e aí você faz um grupo e faz 2, ou você faz um grupo e faz 4. Então, fique muito tranquila para mobilizar isso aí de acordo com a sua necessidade. Isso não é mais um critério tão rígido da gente, não. Viu? Não, beleza. Deixa eu só perguntar um negócio para vocês, meninos. Eu não tô, só estou me vendo agora no slide. Como é que eu faço para poder ver todas? Porque eu não sei muito mexer no Zoom. Onde que eu volto ali agora? Você está no computador ou você está no... Estou no computador. Está no computador? Você está vendo Tô. só você, é isso? Só, isso. Se você mexer tem uns quadradinhos assim em cima de você, tem um quadradinho pequeno, um quadradinho maior, 2 e um com 6 assim juntos. Quando você passa em cima o mouse, em cima da fotinha sua. Na minha fotinha tem... Tem assim... Tem uma fotona minha. Quando você passa o mouse em cima de sua fotona, tem um tracinho menor, um tracinho maior, 2 tracinhos e vários quadradinhos assim, no canto. Sua fotinha está no canto, não está? Não, eu tô me vendo toda. Ah, no computador todo, na tela grande. Isso. Peraí, deixa eu ver se consigo te ajudar. Eu tenho medo de ficar apertando e acabar saindo, sabe? Quando você for, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu procurar aqui um lugar. Ju, tira uma foto Oi. da sua tela e manda para mim no WhatsApp aí, que aí pela foto da sua tela talvez eu consiga mais fácil. Enquanto isso, a gente pode ir falando aqui. Então, pronto, Sim. esse slide legal, mandou? Manda agora. Então, esse slide ele serve como introdutório de tudo que vai ser visto, de tudo que a gente vai conseguir, né, ao longo da apresentação. Já entendemos isso. Para esse slide, alguma dificuldade, algum comentário? Tranquilo. Marcela, se você puder falar como que você faz, eu acho que já ajuda. Para falar sobre como eu faço, como assim? Por exemplo, você colocou esse slide agora. Você falou, esse slide aqui, você pode fazer assim, ou eu geralmente uso assim. Não, o objetivo, Grazi, não é a gente fazer assim, porque aí eu vou ter que refazer o guia com vocês todo novamente, entendeu? Isso tudo está no guia. Te Esse mandei, objetivo. Marcelo. Joia, Ju. Entendi. Isso tudo está no Tá guia. ótimo. A proposta da capacitação era a gente partir da dificuldade de vocês. Então, nesse slide eu não consigo isso. Pronto, aí a gente vai falar sobre essa dificuldade, entendeu? Porque tudo está no guia, esse passo a passo. Pronto. Então, para esse, alguma dúvida, alguma dificuldade?
Posso passar. Próximo slide. Deixa eu só falar uma coisa, eu, por enquanto, não tenho dúvida em relação ao slide específico, até porque eu não dei workshop ainda, então eu acho que as dúvidas, assim, passando e olhando... Marcela, consegui resolver. Conseguiu, Ju? Então, ótimo. Consegui, obrigada. Nada. Passando Sim. e olhando, não me surgem dúvidas, né? Mas eu acho que as dúvidas vão surgir lá na prática. E eu estou vendo aqui que parece que a maioria está fazendo no online ainda, né? Queria saber se alguém já voltou para o presencial, porque a minha ideia agora é fazer no presencial, né? Eu tenho uma data para 5 de novembro, eu acho. E eu vou fazer em parceria com a Samantha, que já deu workshop. Então, assim, me dá um pouco de segurança também, né? Porque a gente vai fazer juntas e tal. Mas é isso, queria saber um pouco da experiência online, da experiência no presencial, assim, das vivências, né, assim, do que vocês costumavam propor quando era presencial também, e a diferença para o online, porque também é um modelo válido, né? Pós-pandemia, Vina, né, que está falando? Pós-pandemia, Vina, eu não sei as meninas aqui, mas eu não acredito que esse grupo aqui tenha feito nada presencial. Eu sei que Kika, por exemplo, Kika caiu, ela estava com o celular meio ruim, e ela ela saiu, deve estar voltando agora, nos próximos minutos aí. Mas eu acho que Kika também não voltou para o presencial. No presencial, eu vi que... Foi Vanessa, não, como é o nome dela, Deus? Colocou no nosso WhatsApp, peraí que eu vou falar agora o nome dela. Aqui. Morgana, que é de BH, Morgana Guimarães, ela está no grupo com a gente também. Ela fez um workshop e ela fez no modelo presencial. Grazi pode dizer um pouquinho o que ela está fazendo então também. O que Morgana, por exemplo, só trazendo uma experiência dela, porque eu falei um pouco mais com ela trouxe para o modelo presencial uma hipnose. Então, ela está fazendo tanto a meditação com o grupo, quanto a hipnose também presencial. Então, acabou ficando um pouco maior o workshop, porque no modelo online a gente não faz, né, com o casal, mas ela trouxe para esse modelo presencial. É válido, né, está dentro da nossa metodologia, é a utilização da nossa ferramenta, então também não tem problema. Viu? Então, se quiser conversar com ela mais presentemente, assim, para falar um pouco, e se Grazi também quiser trazer aí, Grazi, um pouquinho da sua experiência presencial, acho que é válido aí para ajudar a Vina. Paula quer perguntar antes, talvez, antes de Grazi falar, acho que a gente ouve a pergunta de Paula, e aí a gente ouve Grazi falar um pouquinho da experiência dela. Diga, Paulinha, bem-vinda, linda. Olá, eu não é bem para fazer uma pergunta, é para partilhar, estavam a questionar se já tínhamos feito presencial ou não. Eu já fiz dos dois formatos e na minha realidade privada continuo a fazer online, mas nós temos com uma experiência engraçada que gostava de partilhar aqui no grupo, porque nós estamos 3 instrutoras num hospital pequenino em Abrantes, nós temos cerca de 800 partos por ano, nós fizemos um contrato com o GB e estamos a oferecer no hospital público a formação às senhoras que se inscreverem. Nós habitualmente temos entre 10 a 12 pessoas inscritas, facultamos uma passe para elas se inscreverem até o bebê nascer no GB, foi um contrato que a nossa instituição hospitalar fez, e estamos a fazer presencial, com o workshop de 4 dias, com cerca de 2 horas, em que nós conseguimos fazer as meditações. Agora em outubro vai ser o meu mês, nós começámos em junho, e muitas mamães já tiveram bebês e estamos a ter assim um feedback muito, estamos sempre a ver qual delas é que já nasceu e como é que foi as experiências. E ainda há bem pouco tempo tivemos uma partilha de uma experiência que a senhora até pôs público e acabou por sair no jornalinho da instituição. Era uma senhora que eu lembro no primeiro dia, a expectativa dela, ela tinha tido uma cesariana no primeiro parto e no segundo não foi assim também nada do que ela quis, e as expectativas dela eram muito baixas.
e ela foi construindo ao longo daquele workshop uma série de coisas. Ela teve um parto apoiada numa bola no chão, assim, uma coisa, ela virou outra mulher. Mas mesmo sem ser esta coisa que foi assim tão transformadora e tão diferente do que ela pôde imaginar, as outras mães temos tido um feedback mesmo muito interessante. Nós depois, se calhar, daqui a uns tempos conseguimos ter dados, ainda não estamos sequer debruçadas nisso, porque ainda estamos muito a construir este bebê, não é? Nasceu há pouco tempo e estamos assim, expectantes, mas está a correr muito bem. Muito legal. Bom a gente falar também, né, Paula, que nessa parceria aí que a gente fez, as gestantes, elas recebem o aplicativo, né? Então, além do workshop que as meninas, né, que as estruturas facilitam, elas também têm contato, todas recebem o aplicativo, a assinatura do aplicativo gratuitamente, né? O hospital fez essa parceria com o GB. Até o bebê nascer, elas têm acesso a tudo que a aplicação, ou seja, o aplicativo fornece. Pois, se elas quiserem continuar, terão que pagar. Já não é o hospital que custeia. Mas está a ser uma experiência interessante. E muito positiva. Grazi quer trazer um pouquinho da experiência dela com presencial? Tá. Então, hoje eu tenho feito aos sábados, eu marco sempre das 10 até umas 5 da tarde. A gente faz uma parada de 1 hora para o almoço. Então, a gente vai almoçar geralmente juntos, né? Então, os casais conseguem bater papo e também é uma forma de interagir, até mesmo de criar, né, mais conexão, né? E aí, quando eu faço, né, a apresentação dos slides, eu faço bastante, assim, essa parte teórica, e aí depois que nós falamos da meditação, né, do mindfulness, aí a gente faz a prática. Grazi ficou muda, Grazi. Acho que Parece ela que ela caiu, porque sumiu a fotinha também. Tá entrando de novo. Grazi, tá ouvindo a gente? Desculpa, caiu aqui. E então aí a gente faz uma prática de mindfulness. Então, como eu apresento o aplicativo, então eu falo, quem não tem o aplicativo, já baixar o aplicativo, e aí eu uso um áudio, né, da Mona Lisa lá, coloco na caixinha de som, peço para todos eles sentarem e tal. Então, a gente se conectar ali com a prática, né? Isso sempre antes do almoço, geralmente essa prática vai ser antes do almoço. E aí a gente volta para o conteúdo e aí vai almoçar. Quando volta, já é mais essa parte das estratégias de conforto, de alívio da dor e tudo mais. Então, como eles almoçarem, a tendência é ficar um pouco mais parado, e se ficar sentado, vai querer dormir. Então, eu falo ali daquela parte do movimento, da massagem, da acupressão. Então, eu já preparo um ambiente ali com o kit de ferramentas. Então, eu mostro para eles um kit de ferramentas, né? Então, eu geralmente faço um kitzinho, mas coisinhas bobas, assim. Então, um chiclete de menta. Então, eu monto ali um saquinho, né? Um chicletinho de menta, uns papeizinhos para eles fazerem as afirmações. Então, para fazer uma dinâmica juntos, né? Aí, na bola, vamos fazer uma massagem, como que é a acupressão, um pouquinho da respiração. Então, a gente faz essa parte junto, né? De prática. E aí, por isso até que eu disse, né? Parece que a gente faz bastante coisa e aí depois no final vem aquele slide da hipnose, né? Então, eu acho que para mim hoje é focar um pouquinho mais nesse último slide para eu conseguir fechar bem com a hipnose, que eu acho que hoje é o que eu não tenho ainda conseguido, né?
de uma forma que eu goste até, né? Dizer, da minha exigência particular. Mas assim, eu tenho feito isso, né? Então a gente faz essa parte prática e depois a gente encerra um pouco com essa ideia de plano de parto, deles construírem o plano de parto, e aí fica como lição de casa isso, que aí eu vou acompanhando com eles, tá? Ok, turma. Sugestão ou dúvidas, perguntas para a Grazi? Massa, Grazi, tá bem bonitinho, redondinho, viu? Tá lindo. Deve ser massa esse workshop. Gostei desse kitzinho físico aí, né? Como uma memória, uma lembrança. Lembrando que esse kitzinho, gente, ele carrega o físico, mas ele carrega também as estratégias, né? Então, o nosso kit, eu acho que essa lógica que Grazi trouxe, bem legal aí, pode ser uma metáfora mesmo, né? De todas as estratégias que se carrega a partir da construção até o final do workshop, né? Então, ficou bem bonitinho, emblemático ali, quando ela coloca um saquinho com várias coisinhas. E que mais a gente carrega, além dessas coisinhas que vocês, né, construíram, o objetivo é que até o final esse casal tenha enchido o saquinho deles de muitas estratégias, de muitas palavras, né, de gatilhos mesmo, tanto gatilhos que podem me conectar, quanto gatilhos que podem me desconectar, porque ele vai ficar ao longo desses dias visualizando e reconhecendo mesmo o que tudo aquilo, o que os fantasmas, os medos, né, e as forças e as belezas também que eles vão acessando ao longo desses dias. Então, esse saquinho, ele é bem metafórico mesmo, para que eles levem dali para fora tudo mais que é possível construir nesse kit de ferramenta, viu? Tá lindo, Grazi. Então, mais alguma pergunta para esse slide? Podemos passar, podemos seguir. Então, tá aí esses slides sobre o aplicativo, né? É bem legal que, durante esses slides aqui, a gente reforce bastante, né? Como o Grazi bem disse aí, esse momento de falar, de abrir, de mostrar, né? A gente até trouxe aqui esse slide novo, né? Para o Prezi aqui, que não existia nas versões anteriores, mas é bem bacana que os casais saiam, e a gente lembra sempre, gente, eu bato muito na tecla, de que nós somos, lá no final do Prezi, a gente vai ver lá as engrenagens que vão modificar e que esse casal vai ter acesso a partir desse momento, que vai movimentar e construir essa jornada. Então, nós somos, enquanto instrutores, a referência principal desse casal. Então, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não se colocar num lugar tão necessário ao ponto de sermos mais uma ferramenta dentro desse modelo biomédico. Sem nós, você não vai conseguir realizar, né? Eu acho que esse é o grande desafio da humanização, esse é o grande desafio do que a gente vem tratando aqui no GB, que é fazer com que esse casal, e principalmente essa gestante, consiga acessar e construir a sua jornada, ao passo que ela não precisa depender de ninguém além dela mesma no cenário do parto. Então, para que isso aconteça, ela vai precisar dar conta e construir o seu processo durante esses 9 meses, né? E para construir o seu processo, ela passando por essa jornada com a instrutora, né? Fazendo esse contato aí com a doulagem, também a doula não deve ser um lugar imprescindível, né? A doula, tanto quanto um aplicativo, tanto quanto o médico, tanto quanto o sistema, é mais um adereço de conforto para essa gestante, né? Mas essa jornada de treinamento, ela está ali dentro do aplicativo, né? Dentro do treinamento que ela vai fazendo com essas palavras, acessando essas frases que vão ficando marcado nela. É o aplicativo que vai dar a ela esse treinamento mental, né? Então, eu reforço muito essa frase de treinamento mental, que para a gente, quando o GB chegou aqui no Brasil, era bem difícil. Estou morrendo de pena, gente. Kika falou comigo aqui no privado, eu queria muito que ela tivesse com a gente, mas ela caiu, não está conseguindo achar o carregador, enfim, está lá, doida, mas ela é uma pessoa que acompanhou todo esse trajeto, assim, do que foi ela trouxe o GB com a gente, né, para o Brasil, então ela sabe tudo que ela viveu, e ela vive disso, né, fazendo os workshops. Então, eu queria muito que ela tivesse, assim, estou torcendo aqui para que ela consiga lá voltar.
Mas, inclusive, quero convidar vocês mesmos, se caso o Kika não volte, que a gente faça hoje até meio-dia e voltemos na semana que vem de novo com a presença dela de forma mais fortemente, porque ela é muito rica, né? Eu não queria perder a presença dela aqui com a gente. Enfim, então, essa coisa do treinamento mental, essa palavra para a gente era muito grosseira quando chegou, porque ficava uma coisa meio Pavlov, assim, ratinho, né? Treinar você para chegar lá até aquele momento. Mas, num determinado momento, a gente entendeu que esse treinamento trata-se principalmente de entender o que são as minhas fragilidades e me conectar com elas. Ao mesmo passo que eu consigo reconhecer onde estão as minhas forças e também abrir espaço para que elas que sejam protagonismo dessa mulher e que ela saiba onde é que está a força dela. Então, isso requer treinamento, ao passo que eu preciso ir reconhecendo isso. Eu preciso ir abrindo essa janela de oportunidade. Eu preciso ir me conectando com isso. Então, não é uma coisa simples que eu vou conseguir fazer em 8 horas, 4 horas, 6 horas com uma estrutura. Eu preciso de muito mais conexão, que começa com um workshop, mas se dá ao longo da minha jornada de parto. Ok? Paulinha quer falar? Levantou a mãozinha, Paula. Eu só queria perguntar se quando for com a Kika para a semana é sábado ou é domingo? Sábado. Se o grupo achar que domingo é um horário interessante para todo mundo, eu posso ver contigo. Sábado não dá. Oh my God, queria tanto assistir. Ok. Mas eu estou gravando tudo, viu, Paulinha? Estou deixando tudo gravado, viu? Tá. Mas se o grupo decidir que tem um outro horário melhor, eu botei no sábado, que era melhor para vocês de Portugal, porque a noite fica muito pesado para que vocês pudessem participar. Mas se a gente decidir que para a semana que vem, domingo, seja melhor, para mim também é tranquilo, viu? Posso tanto no sábado quanto no domingo. Ok, no domingo dá, no sábado é que não. Ok, era só isso. Vamos continuar. Mais alguma pergunta, gente, sobre isso que eu falei? Treinamento mental, aplicativo, a importância de abrir o aplicativo, mostrar o aplicativo, tudo tranquilo? Vamos seguir. Aqui a gente vai falando sobre a dor, né? A conexão, a importância da dor. Sábado que vem também não posso. Posso no domingo após as 15 horas. Viu, Vininha? Vamos vendo aqui até o final o que a gente faz. Tá? Quais as causas da dor, tudo tranquilo, né? Lembrando, gente, deixa eu colocar aqui e compartilhar com você. A gente está no slide 13 aqui, tá? Fica entre 13 e 14 porque a gente colocou o slide novo. Mas, deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês conseguem ver esse slide aqui, que é o guia? Aparece para vocês aí? Não. Deixa eu sair e voltar aqui para vocês só. De novo, aqui. Tá aqui o guia, para quem ainda não vem fazendo, como Vina falou, como Grazi trouxe lá atrás. Aqui eu estou no slide 13, né? Então, slide 13, tá vendo? Quais as causas da dor no trabalho de parto. Então, é muito importante que a gente volte aqui para o guia, né? Identificar quais são os principais fatores. Esse é o objetivo desse slide. E aí, a gente vai fazer uma atividade com eles, né? Então, estar conectado, preze e guia, é o que vai dar a vocês a segurança de ir para o workshop, tá? Então, eu concordo muito com isso que Vina trouxe, essa ideia de que a gente tem que fazer para a gente sentir mesmo, é verdade. Quanto mais a gente faz, como Grazi disse, no início eu ficava demorando muito ali no meu workshop, e depois fazendo eu fui entendendo que ficava repetitivo o uso dos slides, é verdade mesmo. Mas se você seguir aqui por essas dicas do guia, fica bem mais fácil e bem mais didático. Então, voltar ao guia, estudar pelo guia, né? Os próximos slides, 14, 15, 16, a gente vai falar do processamento da dor, tá aqui as dicas, tá aqui o que falar, faça junto, vamos fazer uma atividade durante esses slides aí, aproveite aqui para falar do medo, né? Então, deixa eu voltar cá para o slide do Prezi, para mostrar a vocês. Então, aqui a gente está no slide 13, 14 aqui, tá vendo? Tá tudo lá no guia. Quais as causas do processamento, né? O processamento da dor, como é que ele acontece, tá tudo lá no guia, né? Ainda que vocês fiquem aqui, esse slide, ele até tende a trazer um pouquinho uma angústia aqui. Deixa eu ver se no guia ficou, para eu falar um pouquinho dele para vocês.
Mas aqui... Só um pouquinho. Preze... Ele é o slide... Marcela, Oi. vou só te interromper, desculpa. Esse que você acabou de falar, né, do processamento da dor e tudo mais. Teve um workshop que uma das gestantes, o marido era um neuro. Eu fiquei tão preocupada de falar sobre um assunto assim, né, com uma pessoa que ele era um médico ali, especialista naquilo, né? E aí eu falei, olha, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige aqui, né? E aí ele ficava atento, assim, prestando atenção. E aí depois ele falou, não, isso aí é total, faz sentido, isso aí tá certo, não sei o quê. Então, assim, fiquei tão feliz, né, de poder apresentar isso de uma forma que talvez ele não tinha, e ele ali com a esposa, depois ele ficou tão, assim, feliz dele usar aquilo que ele sabe, né, com ela, né, para ajudar ela. Perfeito, Grazi. E é engraçado, Grazi, que isso aí é assim, toda vez que aparecer alguém especialista, você vai sentir um pouquinho disso. Aí, de vez em quando, fica falando, Marcela, vai vir uma especialista em TCC, uma psicóloga super forte, e aí eu tenho medo de falar bobagem. Aí vem um médico que é da neuro, né? Essas pessoas especialistas, elas tendem para a gente a causar algum nível de estranhamento. Mas o que é mais interessante é que a junção dessas histórias, dessa ideia, apesar deles terem uma perspectiva, eles não têm isso junto. Assim, para alguém falar disso aí, ele tem que ser um especialista em parto e estar estudando essa junção. Um obstetra, talvez, ele consegue, se ele for um obstetra que tenha feito o GB, porque ele vai saber, talvez, de neurociência um pouco ali, e de obstetrícia, talvez, mas ele não vai saber sobre psicologia, ele não vai saber sobre a aplicação disso. E eu me lembro muito, aproveitando até a presença de Ju Guilhermino, que fica todo louco toda vez que ele fala, meu Deus, isso aqui faz sentido demais, eu nunca tinha visto isso na faculdade. Então, ainda que sejam médicos que tenham um trabalho baseado em evidências, com essa prática mais voltada para a humanização, eles se surpreendem com a junção desse conhecimento. Então, fiquem muito à vontade, viu, gente, para falar disso quando chegar a oportunidade, porque nesse momento, porque vocês têm a junção de um conhecimento que, basicamente, eles não têm, tá? Então, de novo... Diga. Ai, desculpa, pode terminar de falar. Depois não, pode falar, tá? Pode falar, Tânia. Mas isso acontece muito comigo, porque por não ser da área da saúde, né? E a maioria de vocês, em alguma coisa, vocês atuam, e eu, como sou super nova no meio, sempre quando eu vou falar com alguém, eu fico pensando assim que a pessoa vai pensar assim, nossa, ela não sabe o que ela está falando. Mas, assim, ela não é da área da saúde, o que ela está falando? Ela se formou em turismo, o que ela está falando sobre parto? E aí eu fico sempre com essa sensação de que eu estou sendo meio ridícula no que eu estou falando, só que as pessoas, a maioria das pessoas, não entendem desse assunto, né? E aí, agora, quando eu terminei o curso com a minha amiga, e aí eu falei, ela é muito minha amiga mesmo, eu perguntei para ela no final se o curso tinha feito sentido para ela, se o que eu falei para ela fazia sentido. E aí ela falou, sim, faz total sentido, Tânia. Ela queria... A primeira resposta dela para mim foi que ela não queria ter um parto humanizado. E que ela queria tentar normal, mas não queria humanizado, porque humanizado para ela estava fora de cogitação. E quando eu expliquei e fiz o curso... Hoje ela tem uma equipe, ela contratou uma equipe, ela está super preparada e tudo mais. E ela falou, não, faz total sentido o que você fala. E aí pois é, né? A gente às vezes fica achando que o que a gente está falando não faz sentido, ou que, enfim, que as pessoas vão julgar, sendo que às vezes as pessoas nem estão pensando isso. Então, para mim, acontece muito por não ser da área da saúde, assim, sabe? E acho que é uma das coisas que me deixa insegura também de me abrir mais, assim, de me julgar mais, porque eu sempre acho que as pessoas vão me julgar, sabe? Tânia, tem uma aula de Mari, eu vou ver se eu acho para te mandar. Eu não sei se eu tenho mais ainda. Mari deu aqui. Se eu não achar, a gente pode até convidar ela, Mariana Moradas. Uhum. Ela deu uma aula sobre síndrome da impostura, porque isso é o que a gente mais vê entre nós aqui, principalmente aqui no GB, porque, na verdade... Nós não vamos nos tornar especialistas em obstetrícia, nós não vamos nos tornar especialistas em psicologia da saúde, do esporte, da psicologia perinatal.
Nós não vamos ser especialistas em neurociência, nada disso. Mas quando a gente protagoniza esse lugar, que é um lugar importante, nós somos especialistas no método Gentle-Birth. Essa é a nossa especialidade. E quando a gente se especializa nesse método, a gente fala sobre determinados temas. E aí eu adoro essa frase sua, é uma frase que me acompanha, inclusive, no consultório. Faz sentido para você? Assim, é uma frase que me acompanha, porque não adianta a gente estar falando sobre nada, e a gente não precisa ter esse lugar de ser o grande especialista de nada, quando, na verdade, a gente quer facilitar um processo para o outro. Então, eu não preciso estar acima, pode ser um trabalho mais colaborativo. Mas Mari fez uma fala muito sobre esse caminho da síndrome da impostora e como isso tem acompanhado muitos de nós por querer, principalmente nesse mundo em que a informação está disponível para todo mundo, né? Todo mundo tem acesso a isso. Então, é um lugar realmente que a gente vai precisar compreender que nós não precisamos falar do lugar de especialista se não formos, né? Mas especialistas no método nós somos. E quando a gente caminha dentro desse conteúdo aqui, não tem problema que a gente não saiba determinado conteúdo. A gente pode dizer, olha, você me pegou agora, eu fiquei na dúvida sobre isso aqui. Vou levar e vou voltar. E aí a gente tem um grupo, que é o nosso grupo, né, que está ali. Nós temos várias pessoas de várias áreas diferentes, inclusive de turismo, né? Então, a gente pode falar de várias coisas diferentes. E nisso a gente pode ser também colaborativo com a gente, sabe, Tânia? Então, não tenha medo, apesar de saber que o medo é um companheiro bom, que ajuda a gente a estar ativo e atento aos nossos lugares de risco. Mas, assim, desafie-se a enfrentar o seu medo, né? Ache a sua coragem, porque não é desse lugar de fala que a gente propõe, não. É de um lugar muito construcionista, sabe? Sou eu com você. Eu tenho coisas que você não tem. E, por isso, eu posso, junto com você, abrir espaço para um novo lugar. Pronto. E aí a gente abre espaço também para uma coisa que é o que o outro tem que pode ser tão importante que eu não tinha visto, porque eu não sou especialista da vida do outro. Claro. Compreende? Ô, Marcela, você achar essa aula? Vou tentar, viu, Ju? Você me manda também? Porque eu mando lá no tinha grupo esse da problema gente. que ela tem, porque eu também não sou da área de saúde, eu sou da administração, e também eu não sou mãe. Então, eu ainda falava assim, gente, eu vou falar de parto, de contração, de coisas que eu nunca vivi. Aí eu fui quebrando, porque eu falei assim, nossa, o Guilhermino piorou, por causa que ele é homem, ele não sabe nem o que é cólica, não sabe o que é nada, e fala, e tá aí, nesse meio, né? Aí eu custei, mas eu também tive sério, muito problema com isso. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não tem nada a ver? Vou procurar a aula de Mari. Se eu não achar a aula de Mari, vou convidá-la para ela voltar para cá para falar disso com a gente de novo, porque eu acho que é sempre bom ouvir alguém que traga um conteúdo dessa ordem, que ajude a gente também a se acolher, sabe? Acho que não é só sobre conteúdo nosso grupo, não. É sobre também acolhimento, sobre a gente dar conta dos nossos processos. Ótimo, valeu, obrigada. Levantou a mãozinha, Vina. Fala aí, amor. Eu ia complementar um pouco também, mas foi bom ouvir primeiro, porque também compartilho, né, dessa síndrome de impostora. Acho que todas nós mulheres, a gente sofre um pouco disso, né? Para mim, é por não estar na sala de parto, né? Como eu não acompanho o parto também, eu sempre fico um pouco nesse... Nossa, mas apesar de, né, tal, ouço muito, né? Trabalho em parcerias, assim, com doulas e parteiras e tal, mas sempre tem aquela coisa, como que é mesmo, né? De fato, eu tenho a experiência dos meus partos, que é um nada, né? Nesse universo do que pode acontecer com uma grávida. E também, né, nos outros cursos que eu dou também, né, sempre que tem um especialista também surge essa questão, né, mas aí a minha postura é sempre muito dessa de parceria, né? Então, chama a pessoa mesmo, né? O que você consegue complementar disso, né? Como a Grazi falou também, se eu estiver falando bobagem, me avisa, né? Porque a gente vai aprendendo junto e é sempre muito rico até, né? Quando chegam pessoas especialistas em alguma área, assim, porque a gente aprende muito também. Você quer ver quando é obstetra também, Vina, que a gente fica muito nesse medo. Como é que eu vou falar de parto com uma obstetra? Né? Mas o que a gente tem é diferente, e tem uma mãe, e tem uma pessoa vulnerável no outro lugar, né? Eu acho que isso é muito importante da gente acolher.
E o que eu tenho usado muito são as ferramentas do próprio Gentle Birth, quando vem essa vozinha ali que fala, não, você não sabe, você não isso, você não aquilo, aí eu, opa, peraí, vamos reprogramar isso, vamos, né, pensar positivo, aí eu começo a buscar as minhas forças mesmo, né? Falar, caramba, né? Há 17 anos que você vem trabalhando com gestante, vem estudando sobre isso, tudo que é curso você está lá, você está fazendo, você está aprendendo, então sai dessa, né, dessa história. E sobre a síndrome da impostora, tem um podcast muito legal que chama Mamilos, não sei se vocês conhecem, que tem um episódio do Mamilos que é com a... uma atriz super famosa, agora esqueci. Bom, enfim, mas ela falando sobre ela, né? Todo mundo assim, né? A gente acha ela o máximo, e aí ela falando da sensação dela de síndrome de impostor é muito legal, assim, a gente vai se reconhecendo também nas falas, né? Massa, massa. Vamos ver se quem achar também bota lá no grupo. Se é um tema que pode ajudar todo mundo, eu vou procurar o link aqui e aí eu ponho lá no grupo para a gente. Então, acho que é um tema, ficou aqui, né? Levanta do grupo também. Acho ótimos esses momentos que a gente também consegue levantar as nossas necessidades. Então, processamento da dor, né? Deixa eu voltar aqui. É um tema que é bem interessante, é um tema que contamina muito, é um tema que a gente consegue ter adesão do grupo, porque é nesse lugar da dor que eles se reconhecem, né? É esse o grande fantasma dos casais, principalmente das mulheres que vão parir, né? Do casal, eu digo, porque os homens, eles tentam estar nesse lugar para serem esse alívio, para serem esse lugar de suporte. Então, eles tendem a querer muito ferramentas para ajudar no processamento da dor. E, no caso das mulheres, são mulheres que vieram marcadas por esse lugar, porque é assim que se vende, né, a cesariana. Então, a gente promete que ser um processo indolor, né? Então, essa imagem que eu queria parar um pouquinho para falar dela com vocês, porque ela é uma imagem que geralmente pega, né, quando está lá no workshop. Então, isso aqui, gente, é uma neuroimagem, né? Uma neuroimagem é uma imagem feita lá com ressonância, né? De uma mulher, né, que está antes e depois. Foi a partir da pesquisa de Sara Lazar. Sara Lazar é uma neurocientista que estuda sobre processamento da dor em gestantes também, né? A gente tem algum material dela dentro do nosso curso lá, então, se alguém quiser dar uma olhadinha de novo, no nosso curso a gente tem uma palestra dela, um TED dela, que a gente usa, e acho que tem um texto dela também, quando a gente vai estudar dor lá. E Sara Lazar tem vários livrinhos, a gente tem também indicação lá de um dos livros dela, e essa neuroimagem, ela faz com uma pessoa... nessa parte de baixo, a gente vê várias marcas em amarelo, que são as pessoas, quando se fala da dor, antes de participar do treinamento de 8 semanas de mindfulness, né? Então, a pessoa, ela tem, quando se fala do processamento da dor, ela tem várias marcas, né, da dor. A dor era hiperativada. Então, quando se fala da dor, a pessoa automaticamente vai para vários movimentos e vários processos, e várias partes do cérebro, ela vai sendo ativada. E 8 semanas depois, que é a imagem de cima, a gente tem aí uma restrição, né? São áreas menores, apesar de ainda estar exposta ali, né? Mas são áreas bem menores. Então, a gente vai vendo, né, que da primeira para a última, a gente vai tendo uma redução desse espalhamento, dessa ativação cerebral. A gente está falando aqui de ativação cerebral, né? Então, esse primeiro slide, que é o da ponta de baixo, aqui onde eu estou passando, né? Ele vai sendo diminuído, a gente vai vendo aqui, ó, semana após semana, né? Até a gente ficar numa redução desse espaço, quando a gente fala de dor. Então, o quanto que a meditação, ela pode ter impacto na percepção e no processamento da dor, tá?
Então, está aqui essa informação. Aqui também a gente traz, né, o efeito spotlight, que é o quanto de dor evoca, as atividades do cérebro evocam. Então, também a gente vai vendo, tá vendo? Atenção para a dor, quando a pessoa está prestando atenção na dor, né? E quando a pessoa reduz, né, o foco da dor, né? Com hipnose, com meditação. Pode, amor. Com hipnose, meditação, né? Visualização, a gente vai reduzir o processamento da dor. Também a gente traz a percepção aqui por neuroimagem, tá? Então, lá no slide 16, é bom a gente falar bastante. Não fique muito aprisionados em falar de neuroimagem, não. Aqui a gente tem que falar o quanto que essas atividades elas reduzem a percepção da dor e o quanto que essa percepção ela é vista, é ativada em espaços diferentes. Quanto mais eu consigo fazer atividades, quanto mais eu consigo fazer o treinamento, mais eu consigo reduzir esse campo ativado no cérebro. Ok? Dúvidas sobre isso aqui? Não. Tá? Ainda sobre o processamento da dor, aqui a gente termina o primeiro dia. Então, o processamento da dor é onde a gente finaliza o primeiro dia. Tá? Então, gente, eu queria propor vocês da gente abrir agora, meio-dia, de eu fazer um levantamento aqui sobre a semana que vem. A gente não vai conseguir, de antemão, não tenham expectativa que todos participarão, porque quando a gente abre, são várias agendas aí, né? Então, a gente não vai conseguir caminhar. A minha proposta é que a gente pensasse aqui, está marcado para a semana que vem, sábado, às 11 horas. De novo, eu vou ver com Kika, que eu queria muito a presença dela, acho que é muito rico ela estar aqui, de 11 às 12h30 da manhã. Então, para o sábado, eu queria ver quem é que tem disponibilidade. Partimos do que seria realmente. Então, quem tiver disponibilidade, levanta a mão para mim. 1, 2, 3. Tem gente que está com fechado. Grazi está fechado. Deixa eu ver. Júlia não está aparecendo aqui para mim. Ah, não, Júlia está. Então, Camila, Ju e Tânia têm disponibilidade. Grazi, me fala se você tem ou não. Grazi tem também. Então, somos 4 que têm disponibilidade para o sábado pela manhã, tá? Então, ficamos as 2, Vina e Paulinha, que não conseguem estar. É isso? E Tânia? Tânia pode. Entrou nas 4, somos 7. É isso. Então, meninas, eu vou permanecer no sábado, tá? Porque a gente tem maioria, a gente pode ser que o restante do grupo se organizou para esse sábado também. Então, a gente vai continuar no sábado às 11. Prometo deixar gravado tudo para vocês, tá? Para que vocês não percam essa reunião. E a gente segue, então, no sábado que vem, o costume do cachimbo entorta a boca, é um ditado brasileiro, né? Costume do cachimbo entorta a boca. A gente só fala de sábado, então, só fala de quarta. Então, na próxima semana, no sábado, 11 horas da manhã até as 12h30, estaremos terminando os outros 2 dias de workshop. Gostaria muito que, se vocês pudessem, durante a semana, passasse novamente o olho no guia, para que vocês trouxessem a dúvida de vocês. Se Vina e Paulinha quiserem, tiverem dúvidas, vocês também passem o olho no guia, porque aí eu paro uma hora e falo, Vina tem dificuldade nisso aqui, Paulinha tem dificuldade nisso aqui, e aí a gente responde na semana que vem também diante da dúvida de vocês duas, que não poderão estar presentes, tá? E aí eu sou responsável por trazer as dúvidas de vocês duas para o encontro do sábado que vem. Ok, turma? Eu vou, na verdade, assim, no sábado que vem eu vou estar dando um curso, né, a formação em Chantala junto com a Cris. Eu vou ver se eu consigo organizar com ela, dela ficar com a parte dela nesse horário, e aí eu saio da sala e consigo assistir com Perfeito, menina. Seria ótimo ter você aqui. Paulinha, então, levanta lá suas questões e manda para mim que eu te represento, tá? Você não ficar sem suas questões aqui. Então, eu às vezes tenho que aprender a morder a língua, porque o menos é mais,
E às vezes começa a desenvolver, em vez de 2 horas já vai em 2 horas e meia, porque é o desaprender, o ficar mais quieta que é mais útil, né? Já estou muito melhor. Trazer e deixá-los trazer também as dúvidas e os medos deles, né? Às vezes, quando a gente fala muito, eles ficam nessa vontade de que a gente diga alguma coisa que vai abraçar o medo deles, e a gente nunca vai dizer. Então, é eles que precisam dar voz aos fantasmas. Ô, Má, Diga, eu queria perguntar uma coisa que enfim, não é do que a gente está falando aqui, mas uma dúvida só sobre quem dá curso no Instagram, por exemplo, de hipnoparto, tá? Que eu tenho acompanhado 2 pessoas que dão o curso e tem, assim, muitos feedbacks positivos e tem, enfim, muitas pessoas que seguem e tudo mais. Uma é de BH e uma outra agora é de São Paulo. E eu sei que elas acabam levando muito essa questão que a Tracy fala até no curso sobre o parto sem dor, né? Que, enfim, a gente não é nossa linha aqui, assim, né? Prometer que a pessoa vai ter um parto, enfim, sem dor. Mas eu só queria saber, assim, se tanto você ou as meninas que já trabalham há mais tempo entendem um pouco melhor o que essas pessoas passam nesses cursos. Por exemplo, assim, tem uma que eu vejo que é totalmente daí voltado para hipnose, né? E as pessoas, as gestantes fazem daí muito treinamento ouvindo os áudios, né? Assim, basicamente assim, fala sobre fisiologia, fala, né, sobre várias coisas, mas é um treinamento muito voltado para a questão da hipnose. Eu já até quis me inscrever num curso desse só para eu ver o que a pessoa ensina, né? Porque eu, enfim, acompanho todos os posts e tudo mais, e como tem muita gente interessada, eu fico pensando assim, como a minha também, como a Grazi falou, a minha dúvida maior é na questão da hipnose no curso, né, no nosso curso, e eu fico vendo que essas pessoas vão muito para o lado da hipnose e não para o restante das coisas. Eu fico pensando em fazer o curso para tentar, talvez, desenvolver mais essa parte da hipnose, né? E, enfim, e aí eu sempre fico nessa dúvida, assim, o que será que, de fato, eles batem mais na tecla nesses cursos, né? Porque os feedbacks realmente são muito bons, assim, das pessoas que fizeram o curso e pariram ouvindo áudio, enfim. Só Camila, pode falar aí que é uma... Não, é bem interessante essa questão do hipnoparto, né? Eu sou facilitadora de um outro método que eu facilitava em inglês chamado Wise Hippo. E esse método, ele é bem hipnopartão mesmo. Então, é assim, são áudios longos, mas eles são bem repetitivos, né? O Wise Hippo, na verdade, são 6 áudios, mas eles são longos, 20, 25 minutos, que eles ficam rodando. Eu pari ouvindo um desses áudios, tive um parto indolor, tive aquele parto bonitão de hipnoparto e tudo mais. Mas a principal diferença, e eu sinto que até o Wise Hippo me deu um pouquinho mais de background nessa questão da hipnose, é que acaba sendo um projeto muito legal num sistema obstétrico perfeito, entendeu? Então, do jeito que eu pari, que era uma médica que ela simplesmente tirou a enfermeira da sala, que eu pude estar lá com meu áudio, minha doula e meu marido só, eu pari sem dor, eu não sabia que eu estava tendo contração, eu tive uma VBAC maravilhosa, assim, graças ao hipnoparto. Mas o que eu sinto é que ele pode funcionar com essa questão toda perfeitinha, mas com a realidade obstétrica brasileira, eu estou aqui no Brasil agora há 10 meses, eu estou bem chocada, assim, eu estou bem assustada. Eu acho que a gente acaba causando uma provocação e criando uma expectativa nessas mulheres que, assim, se eu não fiz o meu... A culpa é minha, sabe? Aconteceu tudo comigo. A mulher, ela teve cristelera, ela teve episiotomia, ela teve tudo isso, mas se ela não teve um parto indolor, a culpa foi minha que eu não fiz meu parto direito. Ou então aquela mulher que tem o kit completo, que ela tem toda a equipe contratada, aí o hipnoparto vai ser mais um detalhe, sabe? Ele vai ser mais uma notinha. Mas, assim, pela minha observação, comparando os 2 métodos, eu acho que para a nossa realidade obstétrica brasileira, o saquinho de ferramentas que o Gentle Birth traz para elas, principalmente de informação, fisiologia e tudo mais, acaba sendo mais importante, entende? Então, eu vou ser bem sincera, quando eu tenho facilitado o Gentle Birth para, assim, individualmente, né? Eu tenho feito como parte da preparação perinatal
das famílias que eu acompanho. E eu acabo, não, assim, usando um pouquinho mais de tempo na hipnose. Então, eu faço uma hipnose um pouco mais longa com eles. De repente, se eu faço 4 aulas, em 2 das aulas eu aproveito para fazer isso com eles, adicionando isso ao Gentle Birth. Mas eu acho que só o hipnoparto, da maneira como ele é apresentado, trazendo só o aspecto da hipnose, ele... E é a questão do Gentle Birth, né? O melhor parto possível naquelas condições, naquela situação, naquele dia. Se a gente apresentar só o hipnoparto nessa realidade brasileira, a mulher vai voltar para mim e falar assim, Camila, que bosta, né? Eu senti dor, eu tô toda ferrada, né? É delicado você prometer, fazer um curso prometendo que a gestante vai ter um parto indolor, né? Uhum. Sim, pode não ser dessa forma, né? E acho que o curso que a gente dá no GB acaba preparando ela para qualquer coisa que possa acontecer, né? Exatamente. E acho que o mais importante aí é a pessoa que se prepara para um parto normal, natural, enfim, e acabar numa cesárea, pensar, poxa, eu fiz de tudo, né? Que eu fiz de tudo. Onde que eu falhei, né? A culpa é minha. Aí volta para a mulher. A culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. Eu não pratiquei o suficiente, eu não ouvi meus áudios o suficiente. E eu acho que até a questão de tempo. O GB acaba tendo esses áudios, essas meditações mais curtas. Então, dá para a pessoa encaixar um pouco melhor aquilo no dia a dia dela. Aí, como é que você vai chegar no teu puerpério depois e achar que você vai conseguir ouvir um vídeo de hipnose de 20, 25 minutos? Não vai. Não vai, né? Então, eu sinto que o Gentle Birth, ele carrega essa ferramenta adicional para o pós-parto também, né? Até os áudios que estão lá para o depois. Então, essa é a minha perspectiva. E, assim, no Wise Hippo, é um discurso bem rígido. Você vai ter um parto indolor, você vai ter um parto perfeito, você vai ter um parto sem dor. É muito forte isso, muito, muito, muito forte. Eu preciso acreditar muito no que eu treino, né? Eu sempre fui assim, em todas as coisas que eu já treinei na minha vida. E eu me sentia uma fraude quando eu falava isso, porque eu tive esse parto perfeito, mas todas as circunstâncias ao meu redor colaboraram para isso. Nessa realidade obstétrica, só no hipnoparto. Claro, a mulher que vai ter um parto domiciliar, que ela está com toda a equipe contratada, a possibilidade de ela ter esse parto maravilhoso já está lá. Não vai ser o hipnoparto que vai fazer isso, né? Eu acho que tem uma... Perfeito sua colocação, excelente, inclusive porque é da experiência, né? A prática é uma fala que convence. Mas e tem uma condição, que é o que a gente no GB também defende muito, assim. As mulheres modernas são mulheres conectadas com o neocórtex, assim. E essa desconexão não é tão simples de ser feita no sentido de... eles trabalham com faixas de transe, né? Tem até uma aula de Kika, eu até botei para vocês, está lá nos links lá da gente, que fica nos descritores, tem uma aula de Kika que ela fala um pouco sobre essas faixas de transe, que eu acho que te traz essa ideia melhor, Tânia, assim. E elas entram nessa faixa de transe, mas algumas mulheres, elas conseguirão entrar nessa faixa de transe porque elas têm uma facilidade de desconexão, talvez da própria condição cultural, talvez da própria condição, como Camila disse, de social, enfim, elas vão ter uma condição de chegar a isso. Mas a grande maioria das mulheres não vão chegar a esse lugar porque elas estão sendo estimuladas cotidianamente ao trabalho com o neocórtex. Então, essa é a grande diferença do GB, quando a gente propõe um parto que você utilize do neocórtex para conscientemente acessar o sistema, né, límbico. Então, é um trabalho que a gente não desliga o neocórtex. Na verdade, a gente pede, numa condição cognitiva, a ascensão desse outro campo. Então, a gente consegue fazer uma junção desse modelo mental, sabe? Do cérebro como um todo. E o hipnoparto, ele vem muito dessa condição de que acontece, é real, é fato, né? Mas você precisa ter uma disponibilidade, você precisa ter um cérebro trabalhado ao ponto de você conseguir se desconectar e deixar o sistema límbico atuar. E isso não é tão simples para a mulher moderna, entende? Então, eu acho que a fala de Camila foi perfeita, assim. Dentro do nosso sistema obstétrico, a gente não tem um dia de paz. Então, a gente não tendo um dia de paz, a gente está o tempo inteiro atuando aqui. A mulher está no medo o tempo inteiro. Ainda que o parto dela seja o melhor parto, a melhor equipe, ela está sendo conectada com todas as amigas, a história ancestral, né? Ela está o tempo inteiro conectada com medo e com risco. Então, para ela é muito complicado chegar a esse lugar.
Perfeito, Mila. Eu acho que Grazi também levantou a mão aqui para falar alguma coisa, Grazi. Sim, eu ia compartilhar a experiência de 2 gestantes que fizeram os 2 cursos, né? Que eu conheci o relato delas, para mim, né? Em relação a isso. Então, uma delas é americana e ela estava morando aqui no Brasil, então ela fez o GB e ela teve uma experiência muito boa, tinha uma equipe e tudo mais, se preparou, então a experiência de parto dela foi ótima. 2 anos depois, ela voltou para os Estados Unidos e aí lá ela acabou se preparando com hipnoparto, e aí ela depois me falou, que quando ela já estava grávida do 3º, que ela não se sentiu bem, né? Não foi a mesma experiência que ela teve aqui, né? Com essa preparação que ela teve aqui, né? Então, ela falou assim, que naquele momento ela queria estar aqui, né? Queria estar aqui no Brasil. Então, olha aqui que diferença, talvez, né? Que aqui, talvez, a nossa realidade, igual a Camila falou, quando o negócio está estruturado, dá esse conforto para a mulher, né? Então, ela lá numa segunda experiência e tal, talvez por causa da assistência deles não ter proporcionado isso para ela, não adiantou nada ela ter feito a preparação com o hipnoparto. E uma outra gestante que mora na Alemanha, ela brasileira, tinha feito hipnoparto, e aí parece que não deu a segurança que ela queria, né? Então, ela já tinha passado por uma cesárea, e aí ela estava realmente muito aflita, e o hipnoparto não tinha dado essa segurança que eu acho que ela se sentia bem para ir para um parto, sabe? E aí a amiga dela, que tinha feito preparação comigo, me indicou. E aí eu fiz com ela e o marido o workshop, e eu acho que o que deu segurança para ela foi a preparação do marido. Então, depois no pós-parto, né, que ela me contou o relato, dela falando, nossa, ele sabia tudo que tinha que fazer, você não tinha noção, ele vinha, você quer água? Ele abanava, ele fazia massagem, no carro ele foi usando TENS, ela falou, nossa, aquele TENS no carro ajudou muito, não sei o quê. Então, assim, o que trouxe o conforto para ela foi isso, a preparação do marido, porque era ele que ia estar vivenciando aquilo junto com ela, né? Então, isso é o Gentle Birth que vai criar essas ferramentas, essas estratégias. Então, eu acho que é o diferencial mesmo. Bom, lindas. Arrasaram, gostei muito. Esse movimento aqui da gente mesmo ajudar e colaborar com as nossas condições, com as nossas histórias, né? É isso o objetivo dos nossos encontros. Então, para a semana que vem, nós ficamos com a divisão como está dentro do guia. A gente fez o primeiro dia hoje, faremos o segundo e o terceiro, na presença de Kika, que já confirmou comigo aqui. E aí a gente fala um pouquinho mais. E aí, se vocês tiverem de novo, reafirmo as duvidazinhas para a gente ser mais prática, para a gente conseguir usar bem o tempo. E, enfim, se a gente precisar, a gente pode fazer um terceiro encontro em que a gente traga, né, mais... Aí eu libero Kika, né, no sentido da presença dela, mas a gente faz nesse processo mesmo das dificuldades que a gente encontra, dos nossos momentos, que eu acho que também é bem importante que a gente tenha momentos assim também. Ju, quer falar? Não? Eu achei que você ia falar alguma coisa. Então, ok? Alguma questão? Ok. Podemos finalizar? Então, nos vemos próximo sábado, às 11h. Da manhã. A pessoa não consegue ir no lugar certo. Próximo sábado, às 11h, aqui nos vemos de novo. Tá, joia. Beijo. Obrigada, viu? Tchau, Nada, meninas. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Tchau, Obrigada pelo obrigada. sábado. Bom final de Obrigada. semana. Tchau.